Pegue a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, né? Essa palavra que nos traz tanta fé, nos traz tanta alegria. Sinceramente, hoje pela manhã, eu senti assim que Jesus podia ter nos levado, assim, sabe, sentindo assim a presença de Deus tão lindo. Essa palavra que eu estava arrumando para vir para a igreja e falando com Deus: Senhor, obrigado pela tua palavra, porque essa palavra que faz com que nós cheguemos amanhã e sabemos que Deus está agindo, que não nos deixe entrar em desespero, que não nos deixe entrar em crise, porque nós cremos, a fé está dentro de nós e nós sabemos que Ele vive. Posso crer no amanhã. No livro de Salmos, no capítulo 1. No livro de Salmos, capítulo 1. Quem achou, diga amém. Amém. A palavra do Senhor diz assim: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Digam todos amém. Amém. Assente-se aí no seu lugar. Nós estamos nos aproximando de uma das festas mais maligna da carne, a festa onde o ser humano se deixa levar pelas coisas do mundo, pelas coisas carnais. E você sabe que o número de crentes que se perdem nesta época é muito grande, é alarmante. O número de crentes que se desviam nesta época, o número de jovens que se engravidam, o número de jovens que entram nas drogas, o índice de jovens que entram na prostituição, o índice de ajuntamento é tão grande, e nós precisamos, nós como igreja do Senhor, nós precisamos tomar algumas decisões na nossa vida. Não adianta simplesmente eu fazer parte de uma igreja, eu preciso ser a igreja. Eu não posso simplesmente falar de Deus, eu preciso ter Deus. Eu não posso simplesmente falar que eu tenho uma igreja, eu preciso fazer parte dela. Eu preciso entender que nós temos as promessas de Deus e que o diabo não pode roubar essas promessas. São muitas pessoas que elas vivenciam coisas terríveis nesta época, através da televisão. Elas começam na pornografia, elas começam a envolver com as coisas do mundo, e aos poucos o diabo vai afastando esta pessoa daquilo que é de Deus. E
Deus incomoda a igreja para que ela entenda o propósito dele. Hoje essa palavra é para mim, é para você, que realmente não vai se deixar levar por essa aparência do mal, porque nós podemos ver que a igreja, ela está assim como quem dorme. A igreja que eu digo, a igreja não como a igreja na terra, ela está como quem dorme. Crentes que hoje acham que podem viver uma vida somente tomando a ceia do Senhor e o resto dos dias do mês não precisa vir à igreja. Crentes que realmente acham que não precisam servir a Deus, é melhor estar sentado do que servir a Deus e fazer a vontade do Senhor. O comodismo do povo de Deus é tanto que está levando o povo de Deus esfriar e achar tudo muito normal. Enquanto a palavra do Senhor diz que não é o bem-aventurado, é aquele homem, quer dizer, aquele ser humano que não se assenta na roda dos escarnecedores. Sentar no meio, na roda dos escarnecedores, isso para Deus se torna um pecado e mais, faz com que o pecado venha devagarinho entrando na vida daquela pessoa. E a palavra de Deus, ela diz, olha, que não anda no conselho dos ímpios. Qual que é o conselho dos ímpios? Existem pessoas que elas estão com problema no casamento, no namoro, no noivado, elas vão direto no ímpio para pedir um conselho, e muitas vezes o ímpio derrotado e fracassado. Quando uma mulher que está para separar, ela chega perto de uma separada para conversar, ela vai ter aquele conselho, que vai ser aquele conselho que não deu certo para ela, mas ela continua dizendo que deu certo. O ímpio é aquela pessoa que não tem, ela não tem nada de Deus, ela vive de uma forma arregalada. E Deus, ele fala isso, ele manda o salmista escrever esse salmo, sabe por quê? Porque ele sabia o que ele estava falando. O povo de Israel, preste bastante atenção no que Deus quer falar conosco. O povo de Israel, quando estava para sair do Egito, aquele povo tinha uma promessa, mas a promessa era para o povo de Deus. Mas aquele povo, eles tinham feito amizade com as pessoas do Egito, os egípcios. Eles fizeram amizade com os egípcios. E o que aconteceu? Aquela amizade fez com que, quando eles saíram do Egito para ir para a terra prometida, a promessa, aqueles amigos começaram a desejar vir com eles. E eles então aceitaram de trazer alguns egípcios junto com eles para uma promessa que era para Israel. E na verdade, aquilo já era o plano de Satanás para tirar o povo de Israel daquilo que Deus estava fazendo. Você sabe que o próprio Deus, no livro de Êxodo, diz que Ele mesmo levou Israel por um caminho mais longo, porque Deus estava dando uma chance para que no meio do caminho aquele povo se convertesse a Ele e pudesse entrar na terra prometida. Sabe o que isso fala conosco na nossa vida? É que muitas bênçãos que você tem pedido ainda não chegou na sua vida, na minha vida, porque Deus não quer que nós venhamos desviar. Porque Deus não quer que nós venhamos cair. Por isso a Bíblia diz no livro de Êxodo que o próprio Deus diz: olha, eu é que permiti, eu é que deixei que vocês caminhassem 40 anos para
que vocês entendessem os meus planos. Mas sabe o que aconteceu? Somente 2 dos antigos entraram. O povo foi ficando para o meio do caminho. Só foi entrar Josué e Caleb na terra prometida. E aqueles novatos que nasceram, aqueles que começaram, que foi nascendo no meio do caminho. Sabe por quê? Porque o povo foi dando ouvido aos populachos. Olha aí na sua Bíblia, olha aí no livro de Êxodo. No livro de Êxodo, no capítulo, aliás, Números, o 4º livro da Bíblia. O 4º livro da Bíblia. Olha o que diz no versículo, no capítulo 11, no versículo 4. Olha o que diz aí. Todos acharam? Quero que todos achem, para que vocês entendam e compreendam a palavra de Deus. Acharam? Números, capítulo 11, nós vamos ler a partir do versículo 4. Diz assim, amém? Amém. E o populacho, que era o povo do Egito que foi com Israel, que estava no meio deles, veio a ter desejo das comidas dos egípcios, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e também disseram, quem nos dará carne a comer? Lembramos-nos dos peixes que no Egito comiam de graça, dos pepinos, dos melões, dos alhos silvestres, das cebolas e dos alhos. Agora, porém, seca-se a nossa alma, nenhuma coisa vimos senão este maná. Agora olhe para mim, sabe o que estava acontecendo no meio do povo de Deus? Porque eles se ajuntaram com o mundo, porque se juntaram, se assentaram na roda dos escarnecedores, porque pediu conselho aos ímpios, porque eles estavam no meio do povo que pecava, que não conhecia Deus. Sabe o que aconteceu? Os populachos, quer dizer, o povo, o ímpio, estava indo para contaminar a mente dos servos do Senhor, dizendo: você só come maná? Você só come maná? Vocês não comem uma carninha de vez em quando, não? Olha como é que o diabo fazia na mente do povo. Chegava para aquele povo que estava indo em direção à promessa. Aquele povo estava indo em direção à sua vitória. Mas o diabo colocava um populacho, quer dizer, um ímpio, para chegar perto e falar com eles assim: aqui, você só come, você só fica indo na igreja. Como é que você vai arrumar namorado? Você só fica socado dentro da igreja. Olha o ímpio. Olha o ímpio. Como é que você vai arrumar emprego? Que emprego que vai te aguentar? Todo dia você está na igreja. A Bíblia diz que quem teve desejo aqui foi os populares, foi o ímpio. É que teve desejo das coisas do Egito, porque as coisas de Deus só discernem no Espírito. O homem carnal, ele vai sempre pedir as coisas da carne. Mas o homem espiritual, ele vai desejar as coisas de Deus. E quando chega a época do carnaval, olha a peneira de Deus passando. Quem é quem? Quem é populacho que está dentro da igreja? Quem é servo de Deus? Quem é que vai chegar na promessa? Quem é que vai ficar do lado de fora da promessa? A Bíblia diz assim, que aqueles populachos começaram a falar: você só come maná? Você não bebe não? Você não fuma não? Você não toma um baseadinho não? Você não pula carnaval? O que tem? O que tem? Você só vai para a praia. Você fica lá na praia, nós vamos pular o carnaval, você vai para a praia, te dá uma carona. Tem gente, o populacho, o ímpio, ele tem a capacidade de falar com você assim, com o servo de Deus. Sabe o que ele faz? Ele fala assim: eu pago tudo para você. Você pode entrar aqui. Sabe o que faz? Você entra aqui, tem uma vaga no carro, vão com nós. E sabe o que acontece? O populacho, aquele que é ímpio, porque
você começa a se contaminar, é assim, é sentando na roda dos escarnecedores, é aquele que tem prazer. Tem pessoas que estão dentro da igreja, mas o seu prazer é só estar com gente do mundo, o seu passeio é só com gente do mundo. Quando faz, sabe, pastor Marcos Vinícius, o Restaura Viva, não tem prazer com o Restaura Viva, quer ir para o carnaval, quer ir para a praia, não tem prazer nas coisas de Deus, não se alegra com as coisas de Deus, mas está procurando, está ali, ó, farejando onde é que tem, olha, onde é que tem carne. Estou cansada de maná, estou cansada, só fico dentro da igreja, só dentro da igreja, coitada de mim, eu até sinto dó. A pessoa, olha, eu só fico dentro da igreja, é trabalho e igreja, trabalho e igreja. E eu quero te dizer uma coisa, se a sua vida for simplesmente isso, meu filho, você já está fazendo é muito, e Deus vai te honrar com isso, porque o Deus do milagre, Ele alcança coração, Ele não fica devendo ninguém. Mas a Bíblia diz aqui, ó, que quem anda com populacho, cuidado, populacho na empresa, populacho, olha, na faculdade, olha, oi, tudo bem, vamos comer um churrasquinho, é lá no botequinho do Zezinho. Você fala assim, meu irmão, olha, uma hora eu vou com você, mas essa hora nunca vai chegar, porque você sabe que ali não é o seu lugar. A Bíblia diz, tudo eu posso, mas nem tudo me convém. Sabe por que Deus faz isso? Deixa eu te falar uma coisa. Por que Deus faz isso? Porque Deus nos ama e fala assim, você pode escolher, o que você quer fazer? Se Deus fosse o diabo, Ele falaria, você vai morrer aqui, ó, sequinho. Vai lá pro boteco, eu vou fazer você cair na rua, passar vexame, que é assim que o diabo faz. Mas Deus nem faz assim, escolhe o boteco do Zezinho ou a minha casa. O que você escolhe? Quando o povo viu que o populacho estava murmurando, eles começaram o quê? A chorar. Não foi Israel que estava chorando, não era Israel que estava murmurando, os populachos, um falando com o outro, ó, te enchendo a cabeça. Você vem na igreja, cheio do Espírito Santo, de repente chega um lá na faculdade e fala com você, o que é esse negócio de Deus? O que é isso aí? Esse negócio de Deus, eu não pulo carnaval, essas roupas suas, não sei o que é seu, e você começa a se constranger. Da hora que começou a constranger, meu irmão, você pode orar e vigiar, porque o crente verdadeiro, deixa eu te falar uma coisa, pode falar da roupa dele, pode falar do cabelo dele, pode falar do que for, ele tem prazer de dizer eu sou de Deus e pronto, bate no peito e diz eu sou de Deus, e eu quero é Deus, independente de qualquer coisa, eu quero é Deus. O populacho, ele vem devagarzinho entrando no meio das pessoas. Ele vem devagarzinho. Você quer ver uma coisa? Se você for lá na banda mole, como é que chama esse trem, banda mole? Mesmo fala? Se for na banda mole, ali deve ter um monte de crente. Aí você fala, o que é isso, pastor? Se não tiver crente homem vestido de mulher. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz assim, olha, resisti o diabo e ele fugirá de vós. Sabe o que é resistir? É negar a carne. Difícil você encontrar um crente resistindo aí, ó, pisando na cabeça de Satanás. Pelo contrário, tem muito crente passando a mão na cabeça do diabo falando, coitadinho. Tem mães falando, coitadinho do meu filho, estuda tanto. O que tem ele ir lá para o Rio de Janeiro? Estuda tanto, está fazendo mais que obrigação. Está plantando. Está fazendo mais do que isso, não? Está estudando? Está no seu direito, está na hora de estudar mesmo. O que ele está fazendo mais do que estudar? Coitadinho do meu filho, coitadinho, é se ele for para o inferno, queimar no fogo do inferno. Coitado é se nós perdermos filhos para o diabo. Coitado é se uma mãe recebe uma notícia de um filho que estava na igreja, que estava louvando o Senhor, ou mesmo tocando na igreja, e de repente morreu, e Satanás o levou. Isso é que é difícil. Difícil é uma mãe que tem seu filho tocando a bateria na igreja, e de repente tem que visitar ele lá na prisão, na cadeia ali lá do Nelson Hungria. Isso é coitado. Triste é quando um pai e uma mãe
ele começa a achar coitadinho do filho, porque ele fez mais do que a sua obrigação. Coitadinho é dos pais que estão mantendo ali, ó, o filho na posição de estudante. A Bíblia fala aqui, ó, que aqueles populachos, eles fizeram de tudo para tirar o povo de Israel da visão. O povo de Israel, eles vieram na visão, eles cantavam, eles viram o mar abrindo, eles viram coisas maravilhosas, eles viram, olha, os livramentos que Deus trazia, mas de repente eles deram carona. Vão com a gente. Quanta gente fazendo isso. Tem gente que chama alguém para vir na igreja, mas em vez de ficar a pessoa e ela que vai para o mundo com a pessoa. Os populachos. Populacho que fala assim: oh, eu estou fazendo um curso. Um dia uma mulher chegou para mim e falou: pastor, ora para mim, eu estou com um telefonema para receber, eu vou trabalhar no motel tal. Eu falei: irmã, em nome de Jesus, ora para isso não. Uma hora você está na porta do motel, outra hora você está lá dentro do motel. Isso não é serviço para servo de Deus, não. Vigia o que é. Ah, pastor, mas tem tanto tempo que eu estou desempregado. Satanás sabe. E Satanás vai colocar o populacho para colocar um serviço para você que não serve a Deus, que você fica envergonhando o nome do Senhor. Satanás, ele sabe, olha, que você está ali procurando um serviço e que você está tão desesperado, tão ansioso, que você pega qualquer coisa. E tem gente que ainda pede a Deus: Deus, qualquer coisa só me arrumar. Hoje eu ainda falo, começa a falar qualquer coisa que te parecer, e aparece os problemas, aparecem os banquetes de Satanás. E a palavra de Deus diz assim: não se assente, porque aqui, ó, os populachos fez Israel chorar. Quantas jovens chorando, quantas jovens adolescentes dançavam aqui na igreja, que hoje estão chorando. Quantos rapazes que estavam aqui dentro da nossa igreja, que uns estão chorando e outros já estão no inferno. E aí eu te falo: pastor Elza, a senhora prega umas mensagens muito duras, a senhora é muito brava para pregar. Um dia o Lucas falou comigo que eu era o Silas Malafaia de saia. É verdade. Na quarta eu achei um elogio, não achei uma coisa ruim. Eu achei um elogio. Chegar no pé do Malafaia, eu estou bem demais, não estou? Eu estou bem demais, não estou nem te criticando. Eu estou até... Assim, o ego deu uma crescida aqui, agora eu vou dar uma baixada dele, peraí. Mas, na verdade, o que Deus tem preparado para nós? Que nós sejamos pessoas que contaminem. Você tem que contaminar. Você tem que ser alguém que contamina e não ser contaminado. Eu posso passar o que for. Olha, sabe quando Paulo ele chega no momento que ele fala assim: eu posso passar o que for, eu posso passar fome, eu posso ter muita comida, eu posso estar preso, eu posso estar solto, eu posso estar isso, eu posso estar aquilo. Mas ele diz assim: olha, ele entendeu, tudo posso naquele que me fortalece. Ele estava dizendo aqui, sabe por quê? Porque ele já tinha sido passado pela patrola, ele já tinha passado, o trator passou por cima, tudo, ele já estava assim, amansado. E ele disse: você sabe de uma coisa? Eu cheguei à conclusão que é o seguinte: o morrer em Cristo, como é que é? O morrer, viver é lucro, morrer para mim é Cristo, viver é lucro. Viver é Cristo, morrer é lucro. Porque tem versículo que eu esqueço. Só sei que ele existe. Mas eu vou te falar uma coisa. Você sabe que a igreja, a mesma que glorifica, tem gente que agarra lá nos arames da igreja, ele está cheio do Espírito Santo. Tem hora que vem um problema, vai buscar recurso no ímpio. Tem o pastor, tem os obreiros, tem o diaconato, tem o servo de Deus que ele conhece. Ele vai buscar conselho no ímpio. Sabe por quê?
Porque o ímpio quer arrebentar essa pessoa. Cuidado com as caronas que Satanás dá. Cuidado, eu lembro quando o Hugo foi para o carnaval há uns 3 ou 4 anos atrás, não me lembro mais. E ele foi, o carro cheio de homem, foi para o carnaval. E cuidado quando a mãe diz assim, não vai. Quando a mãe fala, não vai, minha filha, não vai mesmo não. E a mãe disse, não vai. Ele entra no carro e foi. A volta, já voltou trazendo um dos amigos morto. Veio trazendo. Nunca mais o carnaval. Você sabe as experiências que se tem no carnaval? E não só o carnaval. Eu fico olhando as pessoas nas festas juninas. Põe até chapéu e vai para as praças. Veste de caipira. Tem uns que tomam até o quentão. É uns crentes sem compromisso. Crente que não tem, é só ver uma barraca, ver um trem cheirando, ele está entrando, ele não quer saber o que é. A Bíblia fala assim, ó, cuidado com as coisas contaminadas, as coisas feitas a ídolos. Ai, eu sou louca com canjica. Vai fazer essa canjica. Tão simples que é fazer uma canjica. Pede alguém para fazer. Não, mas tem que comer a canjica do São João, a canjica do São Pedro, a canjica do São Antônio. Por quê? Porque não tem conhecimento da palavra, está seguindo o populacho. Pergunta para mim se eu passo perto de barraca. Claro que eu passo perto de barraca. De barraca que é de igreja católica. Nunca. Se eu passo para comer o mesmo amendoim que eu gosto tanto, um pé de moleque, se eu como, eu não como nem acarajé. Acarajé que eu tenho assim uma vontade de comer um acarajé, dá assim um nome, dá uma coisa assim gostosa. Eu não como com medo. Quem é que fez? Eu não como. Eu vou esperar uma baiana converter, eu conhecer, ver se ela fala em língua, cheia do Espírito Santo, e uma hora eu vou falar, faz um carajé para mim, minha filha. Não como, mas está cheio de crente, toda a baiana com roupa branca, com turbante, está lá. Quando é quarta-feira, está aqui caindo endemoniado, está ali influência negativa, está ali com porta fechada, o demônio agindo, e a gente tem que ficar suando camisa aqui e buscando no Espírito o que é que aconteceu com o fulano. Comeu uma acarajé, a baiana já consagrou aquilo tudo para os demônios, já consagrou, mas a pessoa não tem um pingo de sensibilidade espiritual. Chega passagem de ano, cadê o fulano? Fulano está lá na Pampulha, na festa de Iemanjá. Ai, acho lindo, adoro. Depois está nós passando aperto. Sai, demônio. Sai, pombagira. E até percaloria, tanto expulsar demônio dentro dessa igreja. Está pulando em cima, o demônio pulando, e dando chute, cacetada. Quando você vai ver, estava lá na Pampulha. Vai para o centro espírito uma vez. As pessoas, nós como servos do Senhor, a Bíblia diz assim, mas sabe o que acontece com a pessoa que permanece na palavra, que vive uma vida, porque hoje em dia os pastores também parou de pregar sobre essas coisas, porque no meu tempo o negócio era tão estreito que a gente já vigiava, a gente nem saía para comer fora, o negócio era estreitíssimo. A Bíblia diz assim, olha, mas essa pessoa que desvia dessas coisas, olha a promessa de Deus. Diz assim, ele é como árvore plantada junto a correntes de água. Esse que desvia do mal, esse que resiste o diabo, esse que, olha, chega essa época ele vai buscar o Senhor, esse que vai pregar a palavra, que vai buscar o Senhor. A Bíblia diz assim, ó, esse será plantado junto a corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Olha, a pessoa bem sucedida é aquela pessoa que ama Jesus, que não larga Jesus por nada, que não crucifica Jesus de novo, que não nega Jesus
Jesus, que não traz Jesus, essa pessoa, a Bíblia diz aqui, ó, que ela é como, ela nunca vai ter as folhas murchas, mas vai ser, olha, vai florescer dia e noite, todos os dias do ano. Sabe aquele negócio que você vê a chuvinha caindo na planta? Você vê assim, a chuva, estava tudo amarelado, as árvores, não estava? Por causa da seca? Estava tudo amarelado, tudo aquela coisa feia, tudo seca, você estava sentindo até mal de ver as coisas tudo seca. Aí a chuvinha começou a cair, você olha assim, está tudo verdinho, tudo alegre, você olha para as árvores, está feliz, você olha assim, está tudo satisfeito, né? Por quê? Porque ninguém consegue viver sem a água. Nós não conseguimos. Se der sede, eu fico vendo tanto que levanta gente para tomar água. Não pode esperar 2 horas sem uma aguinha. Toda hora levanta e toma água. Imagina a árvorezinha, tem que estar molhando. Aí o crente, qual que é a água do crente? É o Espírito Santo. E está cheio de crente que não tem água, está numa seca de 2 anos, de 3 anos, de 4 anos, sabe Deus quanto tempo, já secou tudo, já não tem mais como a semente cair e dar fruto, não tem mais como, porque está seco, sem água, sem o poder do Espírito Santo. Mas nessa noite eu quero profetizar na minha e na sua vida, que nós vamos estar encharcados de água da vida, a água viva que desce do céu, a mesma chuva que cai lá fora, vai cair na nossa vida, e nós vamos dar fruto, e fruto que permaneça para sempre, em nome de Jesus. Recuse o convite de Satanás, recuse os desejos de Satanás, recuse aquilo que bate na sua porta e diz: é só hoje, é só um pouquinho, é só hoje. Bata de retirada, Satanás, porque quem está na minha vida é maior e é maravilhoso, é soberano. Aleluia, a Ele toda a honra e toda a glória. Bata palma. Rocha canta lá, machuri canta lá, mas valorize o que Jesus tem para te dar. Valorize o que Deus dá. Hoje o Senhor está investindo em você aquela água. O reservatório talvez ainda esteja vazio, mas você já está molhado. A planta já começa ao cheiro das águas, ao cheiro. A palavra de Deus diz isso. Mesmo que a árvore esteja cortada, mas ao cheiro, ao cheiro da água. Olha, você pode dizer que água não tem cheiro. Algumas pessoas dizem que água não tem cheiro, água não tem sabor. Mas você já viu quando está com sede a delícia que é uma água? A coisa gostosa que é pegar uma água. Assim é o que o Senhor está dizendo, ao cheiro das águas. Começa a nascer de novo, começa a nascer e florir, e começa a dar fruto, e vai ser bem-aventurado, e vai vencer as obras de Satanás, e vai vencer a carne, e vai vencer as potestades do inferno, e vai permanecer de pé, porque Jesus está voltando. Fica de pé aí no seu lugar. Fica de pé aí no seu lugar. Põe a mão aí no seu coração. Nós vamos tomar a ceia do Senhor.